Programa Parada Obrigatória, muito recheado e diversificado de informações para você, porque recebemos no primeiro bloco a professora da Faculdade Federal de Brasília, Lídia Scarabelli, ela que veio a Rondônia dar um curso de audiodescrição para pessoa de baixa visão e cego. Se você quer aprender, a professora Lídia Scarabelli é a professora que vai te ensinar tudo sobre audiodescrição. E no segundo bloco tivemos Valdir de Andrade, ele é empresário no ramo de tiro, ele tem um stand de tiro chamado Elite Guns e vem falar sobre CAC, que muitas das pessoas sem conhecimento demonizam o CAC, que é caçador, atirador e colecionador, e é um esporte, é tratado como um esporte, e tem regras para você entrar para ser CAC. Você não vai entrar a Bangu lá e sair atirando que nem um louco, é um esporte. Então, veio desmistificar que muitas pessoas satanizam essas três letrinhas por não conhecer. E o nosso amigo e empresário na área do tiro, ele que é servidor judiciário estadual, veio nos explicar o que vem a ser o CAC no segundo bloco. Agora, no terceiro bloco, é CAFIRO 2023. É um congresso de atividade física, de saúde e educação que acontecerá nos dias de 1 a 4 de novembro, que vai acontecer na nossa capital, CAFIRO 2023. Se você quiser se antenar, entre lá no Instagram, @CAFIRO 2023 oficial e se intere. E no terceiro bloco, a professora Guaraci Félix vai explicar o que é o CAFIRO pra gente. Então o programa tá recheado, você não pode mudar de canal, porque o programa já está no ar. Bem, galera, agora eu quero falar sobre o ICMS nosso de cada dia, que foi aumentado em 20%. O nosso governador falava isso antes. Roda aí a matéria antes, diretor. A matéria, o que o nosso governador falava. O federal fez sua parte e aí eu liguei para o presidente. Presidente, preciso do senhor fazer a sua parte para eu fazer a minha aqui no estado de Rondônia. Aí ele o quê? Preciso que o senhor sancione a lei, né, de redução do ICMS. Aí ele, é o que eu quero fazer. Aí ele olhou para mim e falou, mas ô Rocha, você não vai sofrer com os outros governadores? Aí eu falei para ele, presidente, eu não tenho nada a ver com os outros governadores, estou preocupado com a população do estado de Rondônia. E aí eu falei assim, aí ele olhou para mim e falou, e não vai ter perda de arrecadação? Falei, presidente, eu acho que é o perde-ganha, porque não adianta você querer cobrar muito e poucos vão consumir. Então, se você cobra pouco, muitos vão consumir. Olha quantos carros estão nas ruas aí agora. E hoje, né, com os próprios sistemas que eu falei para a Cefim desenvolver junto com o nosso CETIC, onde a gente consegue ver onde é o combustível mais barato. Vocês viram aí que ele falava, né? Só que o nosso governador, o qual eu votei, está cercado de aves de rapina há muito tempo e ele sabe quem são as aves de rapina que estão ao lado dele, ele sabe. Mandou uma matéria para a Assembleia Legislativa no último dia 10, às 3h30. Essa matéria chegou lá. O nosso presidente do Legislativo, Marcelo Cruz, botou embaixo do braço e às 16h45 estava sendo aprovado o aumento de 20% do ICMS. Se você comprar uma pasta de dente, você vai comprar mais cara 20% por conta do ICMS. Só que não contava o presidente da Assembleia, que subestima a inteligência e os rituais daquela casa, os ritos da Casa de Leis, colocou para votação sem passar em comissão nenhuma. Os deputados, a grande maioria que votou, foi levada ao erro, porque, segundo fontes minhas, dizem que Marcelo Cruz, para chegar à presidência, fez acordos. Ele não cumpriu o acordo, além de não cumprir acordo com os nobres pares, que ele chama, ele está enganando, porque ele levou na sessão um documento sério, a grande maioria não leu, algumas fontes dizem que não tem almoço de graça naquela Assembleia, mas eu penso que muitos não leram por não quererem ler e votaram em favor do aumento, e votaram contra o povo, no aumento de 20% do ICMS. Alguns deputados não votaram porque podiam votar remotamente, como o deputado Ismael Crispim, Rosângela Donadon. O deputado que estava lá que não votou foi o Rodrigo Camargo, que conseguiu ler rápido a matéria, não ser ludibriado.
Eu estou falando isso e eu vou te mostrar como é que foi votado essa coisa nefasta para o povo de Rondônia. Pode rodar, diretor, a abertura da sessão e a leitura que eles leram en passant, sem a Comissão de Constituição e Justiça saber o que estavam votando, e todos foram dar com os burros d'água. Pode rodar a abertura dessa sessão, essa famigerada sessão que aumentou em 20% o nosso ICMS. Pode rodar, diretor. Projeto de lei. Poder Executivo, mensagem 173. Altera e acresce e revoga os dispositivos da lei 688 de 2027, de dezembro de 1996. Lido, senhor presidente. A matéria encontra-se sem parecer. Solicito ao senhor deputado Alan Queiroz para emitir o parecer pelas comissões pertinentes. Fazer o parecer pelas comissões pertinentes do projeto de lei número 237 de 2023, autoria do Poder Executivo, mensagem 173, que altera, acresce e revoga dispositivos da lei 688 de 27 de dezembro de 1996. O projeto se encontra, senhor presidente, dentro da nossa técnica legislativa, portanto, nosso parecer pela constitucionalidade da matéria, preenchendo os requisitos regimentais, e nosso parecer é favorável pelas comissões pertinentes. Em discussão, parecer do deputado Alan Queiroz. Encerrada a discussão, em votação, os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Está aprovado o parecer. Próxima matéria. Em turno único de discussão e votação, projeto de lei número 237, 2023, de autoria do Poder Executivo, que altera, acrescenta e revoga o dispositivo da lei número 688, de 27 de dezembro de 1996. Em discussão, não havendo discussão, em votação, os deputados favoráveis permanecem como se encontram, os contrários se manifestam. Aprovado o expediente. Próxima matéria, senhor secretário. Olá, eu sou Caetano Neto, advogado, e hoje no Fala Doutor do programa Parada Obrigatória, vou contar para você o detalhamento que aconteceu na sessão que tramitou o projeto que deu causa ao aumento do ICMS, do imposto, que vai incidir em tudo na nossa vida, no estado de Rondônia. O presidente Marcelo Cruz, de forma sorrateira, desonesta, promovendo uma verdadeira picaretagem política, chegou na sessão, mais de 3 horas da tarde, a sessão já estava ocorrendo, com o projeto debaixo do braço. Não estava na ordem do dia para discussão desse projeto. Os deputados não tinham conhecimento. Ele tomou posse como presidente, sessão em andamento, passou para o secretário Jean Mendonça para fazer leitura, que só fez a leitura do caput, do projeto, e já designou o deputado Alan Queiroz, que é um serviçal do governo, subserviente, para manifestar parecer em plenário, atendendo a responsabilidade de todas as comissões permanentes que deveriam se manifestar na análise do projeto. Parecer em plenário. O Alan Queiroz, analfabeto político, também só leu o caput do projeto, não leu o projeto. E em seguida o Marcelo Cruz já colocou em votação o parecer. Quem concorda permanecer como está, caso contrário se manifeste. Ninguém se manifestou, não estava na ordem do dia. Em seguida colocou em votação. Em votação, quem concorda permanecer como está, caso contrário se manifeste. E foi aprovado. Marcelo Cruz, você atuou contra o povo de Rondônia para aprovar esse projeto do ICMS de forma sorrateira, desonesta, enganando os deputados na casa. Olha, as várias irregularidades que foram cometidas nesse rito legislativo que Marcelo Cruz estabeleceu, que esse projeto que trata de questão tributária, financeira, obrigatoriamente tem que tramitar nas comissões.
Então, Marcelo Cruz, essa sessão, ela pode sim dar nulidade, se não na Casa Legislativa, no próprio Judiciário. E você, Marcelo Cruz, está sujeito a ser afastado da presidência por esse ato sorrateiro, desonesto, descumpriu várias cláusulas, vários artigos do regimento interno. Portanto, Marcelo Cruz, você é contra o povo de Rondônia, contra o povo de Porto Velho. Você aplicou um golpe nesse projeto para ser aprovado na Assembleia, atendendo aos interesses mais sórdidos contra o povo do estado de Rondônia. Você, Marcelo Cruz, é contra o povo do estado de Rondônia com relação a essa matéria do ICMS. Eu, Caetano Neto, digo que nós vamos sim atuar para buscar caminhos, mesmo que judicial, para a nulidade dessa sessão. Vocês entenderam o que eu estou falando? Do que foi feito lá na Assembleia? Foi feita uma cachorrada, como fala o pessoal. O presidente da Assembleia se encontrou comigo por aí e falou assim: poxa, Eli Nunes, professamos da mesma fé e você não para de me bater? Eu vou responder para o senhor, presidente. Eu não professo da mesma fé que você professa. Se liga, não professo. Você está muito aquém do que foi um dia. E é por isso que o programa Parada Obrigatória vem aqui falar. Vamos falar agora com o governador. Governador, se eu estou tendo dificuldade em arrecadação de ICMS, é por pura incompetência minha e dos meus secretariados, que tem maneira de como você faz sem aumentar e sem taxar o povo de Rondônia. Aumentando, dando chance para vir grandes empresas, serviços, negócios. Você tem secretariado para fazer isso que não fizeram. Então, o que é mais fácil? Aumentar, taxar a população em 20% do ICMS. Francamente, eu votei no senhor, mas agora eu quero uma fala do senador Marcos Rogério, o qual eu não votei, falando sobre ICMS. Pode rodar, diretor, a fala do senador Marcos Rogério. Olá, pessoal. Olha, muita gente me perguntando sobre a questão do ICMS de Rondônia, se a matéria foi votada ou se não foi votada, porque hoje surgiu a informação de que o tema teria sido retirado de pauta na noite de ontem. Na verdade, o que foi retirado de pauta, né, em razão de um entendimento ali entre os deputados estaduais, foi a questão do agro. Tinha a previsão de criar um imposto, né, que impactaria o agronegócio em 3%. Esse tema foi retirado da votação de ontem, mas o aumento da alíquota do ICMS, esse tema foi votado e aprovado ontem na Assembleia Legislativa. Sai de 17,5% para 21%. E aí, eu estava olhando, né, para o que foi votado, para a mensagem do governador, né, assim, os argumentos que o governo está usando, né, para aprovar esse aumento de imposto contra os rondonienses, é algo que não dá para aceitar. Primeiro, usam um argumento dizendo que porque tem uma reforma tributária sendo feita em Brasília e nós precisamos ajustar aqui. Lá não votou nada, não tem nada aprovado, e quando for aprovado, certamente nós colocaremos as travas para impedir aumento de impostos. E aqui, o estado de Rondônia está na contramão. E o argumento de dizer que o estado está perdendo a arrecadação. Ora, se o estado está perdendo a arrecadação é porque a atividade econômica não está boa. É porque o comércio não está indo bem. É porque a pecuária está num cenário de perda de ganhos. É porque o cenário nacional não está bom. Os rumos do governo não inspiram confiança. Então tem perda do FPE, tem perda do FPM. No estado tem perda do ICMS. A solução então é aumentar os impostos. Essa é a receita do fracasso. Essa é a receita equivocada. Em momentos como esse, o que tem que se fazer é olhar para dentro, enxugar a máquina, cortar despesas, melhorar a eficiência administrativa e não sacrificar ainda mais o pagador de impostos. E não sacrificar ainda mais a população do estado.
esse aumento de 17,5% para 21% significa um aumento de 20% no ICMS em Rondônia. 20%. Veja, alguém que vai numa loja de móveis para comprar uma geladeira que custa R$ 1.899, a 17,5% ele vai pagar R$ 332 de ICMS. Com esse aumento de 20% no ICMS, ele vai pagar R$ 398 de ICMS, ou seja, vai pagar R$ 66 a mais só de ICMS numa geladeira. Um fogão de R$ 559, ele paga hoje de ICMS R$ 97,80. Com esse aumento de 20% no ICMS, ele vai pagar R$ 117,39, quase R$ 20 a mais num fogão simples em qualquer loja de móveis. Agora, alguém que vai no supermercado fazer compras, a mesma coisa, vai impactar o consumidor que vai comprar os seus produtos no supermercado. Ah, o agronegócio, tirar de pauta a questão do agronegócio, então não vai ter imposto para o agronegócio, se tiver vai reduzir para 1%, tá tudo tranquilo. É uma enganação. Veja, o agronegócio, quem mexe com pecuária, quem mexe com soja, quem mexe com milho, quem planta arroz, ele depende de... para quem é do agronegócio, por exemplo, da pecuária, por exemplo, ele precisa de ração, ele precisa de sal, ele precisa de adubo, precisa de fertilizante, precisa de defensivos agrícolas, ele precisa de um conjunto de insumos para fazer a propriedade dele ser produtiva, rentável. E aí imagine alguém que tem uma pequena propriedade, uma média propriedade, que gasta com tudo isso aqui R$100 mil no ano com esses produtos. Se ele gasta R$100 mil, ele vai pagar hoje R$ 17.500 de ICMS. Com um aumento de 20% no ICMS, ele vai passar a pagar R$ 21 mil só de ICMS. R$ 21 mil. Ou seja, são R$ 3.500 a mais só de ICMS. Então, o agronegócio já está impactado por aquela proposta que já foi aprovada do aumento de alíquota de 17,5% para 21%. Mas quem paga o imposto é o consumidor. É o cidadão lá da ponta, é o que vai comprar a geladeira, é o que vai comprar a bicicleta, é o que vai comprar a motocicleta, é o que vai comprar no supermercado, é o que vai comprar nas lojas. É o agricultor, é o pecuarista. Esse paga imposto. Agora, o empresário, o comerciante, ele repassa o imposto. Então significa que na prateleira, nas lojas de móveis, os preços terão que sofrer acréscimos em razão desse aumento na carga tributária. Esse é um caminho equivocado e que o seu final, caso não revejam essa posição, vai ser um desastre para a economia do estado de Rondônia. Vocês ouviram o que o Marcos Rogério falou? O nosso senador? É isso. Agora o mais agravante, mas antes desse mais agravante eu vou falar. Os deputados estão voltando atrás, vendo o que fizeram de errado, votaram contra o povo de Rondônia e estão querendo anular. Tem uma fala aí da reunião com o deputado Ismael Crispim, que só não passou o aumento do ICMS para o agronegócio porque o nosso deputado Luizinho Goebel puxou e pediu vistas da segunda votação. E o deputado Ismael Crispim fala isso e enaltece o trabalho do nosso deputado Luizinho Goebel. Pode rodar. Eu vou me importar porque, assim, na verdade, Luizinho, o pedido do presidente foi para a gente atender esse pessoal. Então eu vou me importar sim, tá? Deixa eu colocar isso aqui, porque a gente acaba de sair de uma reunião que os senhores já sabem, né, da reunião, uma reunião convocada pelo presidente da casa, que nos ouviu e também nós o ouvimos, e ele toma uma decisão de fazer uma conversa com o governador nesse momento. Eu acho que é importante ele lá
conversar. Agora eu queria pontuar com vocês, porque aqui eu vejo que nós temos, os interesses são comuns. A defesa da pauta do não aumento do ICMS é comum para todos nós. Produtores, empresários, trabalhadores, isso é comum para todos nós. A defesa do não taxamento do agro também é comum. Eu entendo que isso é muito comum. E eu quero aproveitar aqui para parabenizar o deputado Luizinho Goibel, porque o processo legislativo, senhores, ele tem mecanismos que podem ser usados. Quem é do agro aqui? Quem é do agro? Vejam, se o taxamento do agro não foi votado na última terça-feira, olhem para esse homem aí e agradeçam a ele. É o pedido de vista, é a coragem, é usar os instrumentos que o Poder Legislativo tem para poder obstruir uma votação, para poder tocar para frente uma nova discussão, para poder se aproximar. E o deputado Luizinho foi muito corajoso nesse sentido. Quando ele faz o quê? Ele faz o pedido de vista no momento do processo de votação do taxamento do agro. Ele não só disse que era contra. Ele falou, além de ser contra, eu quero vista porque nós queremos discutir. E eu quero acreditar que o pedido de vista do deputado Luizinho vai nos levar à condição de não tributar. Um convencimento. Eu quero acreditar nisso. Em relação ao ICMS, nós tivemos, infelizmente, não aproveitar o momento, mesmo discordando da proposta. Por exemplo, o deputado Rodrigo Camargo não soube aproveitar o momento. Não soube. Porque não é só dizer não. É usar os mecanismos que o regimento tem para você poder trabalhar a proposta. Vossa Excelência, deixa eu terminar aqui. O deputado Luizinho Goibel, que também votou contra, e aí os vídeos podem contribuir para isso. Então, assim, é uma questão de momento, e é por isso que eu faço menção aqui. Acho que o deputado Luizinho Goibel cumpriu o papel enquanto deputado, enquanto legislador, mas agora nós estamos num grande impasse. O que fizeram os deputados? Né? Algumas pessoas perguntando. Eu viajo na terça-feira pela madrugada, num compromisso do Parlamento Amazônico, do qual sou vice-presidente, e faço uma representação dos 9 estados da federação. Uma discussão, inclusive, muito voltada para o setor produtivo. A questão do corredor econômico, que envolve o estado de Rondônia, o estado do Acre e o Peru. Não tive a oportunidade de participar da sessão e discutir o processo de votação. Pego de surpresa. Por que pego de surpresa, senhores? Porque os anais registram que o projeto chega na casa às 15 horas e 46 minutos. Logo depois, nós temos a aprovação do projeto. Quando eu chego a Rondônia de volta, eu preciso tomar algumas medidas. Não só eu, como alguns colegas que vieram discutindo, e aí nós iniciamos uma série de ações. Quais ações? Naquele primeiro momento, um requerimento à mesa diretora, porque o entendimento era que de repente a gente conseguiria, atendendo, e tem vários advogados aqui, atendendo o princípio da autotutela, que a administração pode rever os seus atos a qualquer momento, enquanto estava na nossa posse, de repente a gente poderia rever isso. Nós fizemos um requerimento e protocolamos, acreditando que de repente hoje, na segunda, nós retornaríamos à discussão e poderíamos rever. Era uma crença naquele momento. Isso foi na sexta-feira. Quando no sábado a gente tem a surpresa da sanção do projeto de lei, que agora é lei. Acho que 5.629, acho que alguma coisa por aí, não me foge a memória. Mas vamos lá. Feito isso, o que fazer? É de cada um tomar atitudes. Eu, em particular, e representando meus colegas, tomo uma iniciativa. Advogados que aqui estão devem ter consultado isso. Impede o mandado de segurança, acreditando que é possível a gente, de repente, rever a situação. Como posso também tomar uma negativa. Isso é muito claro. Acabei de ter a informação que o processo está concluído para a decisão do relator. Mas pode ser negado? Claro que pode. Depois disso,
os colegas também seguiram nessa toada. Agora, gente, nós estamos de frente a uma celeuma, um processo difícil, a Assembleia Legislativa é exposta, mas eu entendo que, sobretudo, o princípio da publicidade, da transparência, da coragem de olhar para os olhos dos senhores e entender que nós somos iguaizinhos, senhores. A única diferença é o mandato que nos traz para cá e nós temos o poder do voto, mas nós representamos os senhores. E a gente precisa ter essa decência. Ah, mas alguns colegas, alguns deputados votaram, tem gente que está dizendo isso, alguns votaram. E eu estou muito feliz que mesmo que alguns votaram, estão aqui na condição de dizer, olha, eu quero rever esse ato que aconteceu aí. Essa é uma atitude nobre. É melhor ele aqui querendo rever do que endurecido, dizendo, não, eu fiz, eu acertei, comigo é assim e vai continuar sendo assim. É melhor ele aqui querendo rever. Acho que isso é importante. Bem, agora vocês viram que eles deram com burro na água, votaram contra a população, foram enganados pelo presidente da Assembleia Legislativa e estão tentando consertar. Eu espero que conserte, que a OAB já está entrando no negócio. Esse aumento aí do agronegócio está parado por conta do deputado Luizinho Goebel, que pediu vistas, tá certo? Agora o pior de tudo, no ano de 2020 eu falava aqui no Parada Obrigatória, a Energisa comprou a Ceron por R$50 mil e falou que ia assumir a dívida da Ceron, que era de 1 bilhão e 800 milhões. Eu compro uma firma por 50 mil, assumo a dívida de 1 bilhão e 800 milhões. E ela está tentando pedir anistia desde 2020. Eu vim aqui no programa e falei, tem gente interessado em anistiar a Energisa para levar dinheiro. Tem gente querendo anistiar ICMS. Já que o governo não estava precisando de ICMS, por que deu anistia de 5 bilhões para as grandes empresas do estado de Rondônia, aí agora aumenta em 20% para a população pagar os 20%. Por que deu anistia de 5 bilhões há um mês atrás? A Energisa pede anistia desde 2020. Conseguiu. Foi anistiada em 1 bilhão e 500 milhões em ICMS que devia ao Estado. Poxa, mas se eu estou anistiando, eu não preciso de aumentar o meu ICMS, que eu estou bem. E sem contar, se eu anistiei 5 bilhões, eu teria que já ter feito o Hospital Euro, a reforma do Hospital Cosme Damião, o Hospital de Guajará-Mirim. Ou seja, a educação está em frangalha, a saúde, e o governo dando a anistia de 5 bilhões de ICMS para as grandes empresas do estado de Rondônia. Tem alguém levando dinheiro nisso. Tem alguém levando dinheiro nisso. E o governador sabe quem são essas aves de rapinas que estão do lado dele. Ele sabe, ele conhece. Eu votei no senhor, mas já me arrependi. O senhor não governa o estado de Rondônia. Quem governa o estado de Rondônia, eu vou falar. Se chama José Gonçalves Júnior, ou mais conhecido como Júnior Gonçalves. E a primeira-dama, Luana Rocha. O senhor não governa. Há um tempo atrás, o senhor teve um piripaque quando soube que o senhor ia ser julgado no TRE. O senhor não. A sua chapa eleitoral, que teve abuso de poder político e econômico. E eu espero que o TRE faça justiça afastando o senhor e essa corja de larápios, essa corja de ave de rapina que está tentando dilapidar o patrimônio de Rondônia. E é esse mês ainda que vai ter esse julgamento. E eu conto com os desembargadores e os servidores daquela casa abençoada que é o TRE, que faça justiça e afaste imediatamente o senhor do cargo. O senhor e toda essa corja de ladrões. Programa Parada Obrigatória, desabafo. Porque eu não vou dar uma anistia de 5 bilhões de ICMS e vou cobrar do trabalhador e do pequeno comerciante, do pequeno trabalhador, um aumento de 20% de ICMS. Isso é uma vergonha. E é o desabafo do programa Parada Obrigatória. Vou um pequeno intervalo comercial e volto já já com vocês. Não saia daí, eu já estou no ar. Se eu não for tirado do ar, porque a verdade é nua e crua e falo. Eu não vejo televisões abertas falar o que eu estou falando aqui. Eu não vejo. Sabe por quê?
O governo dispõe de 2 milhões todo mês de mídia. A Assembleia dispõe de 1 milhão por mês de mídia. Então as pessoas vão para esse meio de comunicação para passar pano. Eu não passo pano, não. Por que o Judiciário também não tem verba para publicidade? O Judiciário poderia ter, né? Mas lá ninguém é eletivo. Ninguém fica fazendo propaganda eleitoral antes do tempo para continuar mamando na teta gorda. O Judiciário não precisa disso. O Judiciário, as pessoas estudam, passam no concurso e vai ser juiz. E é vitalício. Agora, o Legislativo e o Executivo precisam, sabe de quê? Publicidade para pedir voto durante os 4 anos quando estão no poder. Fazendo qualquer tipo de artimanha. E o programa Parada Obrigatória não tem rabo preso. E é por isso que eu falo. E estamos no ar. Vou tomar uma água e volto já já com o nosso programa Parada Obrigatória. E tenho dito.